fala, pô, obrigado por ter empurrado eu a dar um beijo nele. E falar o que sente. Infelizmente, a maior parte das pessoas só falam essas coisas depois que os pais vão. É verdade. E aí, mais uma dica. Para as pessoas que os pais já foram, vai até o cemitério, pega umas flores e reza para o espírito dos seus pais e agradece a eles. Eu tenho esse costume, até pela tradição, que a minha avó era shintoísta, eu não sou. Todo dia eu acordo e rezo para os espíritos dos meus pais e dos meus antepassados. Claro, porque a gente se sente melhor, mais bem protegido. Queria te agradecer por você ter vindo conversar com a gente foi um aqui. prazer. Primeiro que é começo de ano, a gente sabe da tribulação de todo mundo aí, mas eu acho que um monte de gente que está aí, que está diante da televisão, tá precisando de um carinhozinho, de um estímulo, e tenho certeza que você, com a sua força aí, conseguiu dar um empurrãozinho. Obrigado, um prazer. Vou contar uma história agora, uma história de amor. Eu vou contar não, quem vai contar é o Jean Williams, que essa história vale a pena conhecer, que eu acho que também pode te motivar algumas coisas. No começo do século passado, uma jovem se apaixonou por um homem bem mais velho. E ela, para aquela época, era um absurdo isso, né? Mas ela fugiu a cavalo com ele, foi em busca do seu sonho. E, na verdade, deixou a cidade toda empolvorosa, mas essa mulher se transformou, através do amor, numa grande poeta, numa grande escritora, que está aí até hoje. Se você quiser conferir, o nome dela é Cora Coralina. E você vai conhecer a história dela com o Jean. Rodou. Goiás, minha cidade, eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando e saindo umas das outras. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa, eu sou Aninha. Aninha passou a infância nessas ruas de pedra, entre becos, igrejas e casarios coloniais, preservados até hoje como patrimônio da humanidade. A cidade de Goiás, fundada por bandeirantes que buscavam ouro, tem em volta as montanhas da Serra Dourada e é cortada por um rio. E à margem do Rio Vermelho que se encontra a Casa Velha da Ponte, uma das primeiras construções da cidade de Goiás e que se tornou conhecida por ter abrigado a mais famosa moradora do lugar, a escritora Cora Coralina. A Aninha da poesia é Cora Coralina. A adolescente resolveu trocar o nome de batismo quando começou a escrever poesias aos 14 anos. Santana era a padroeira da cidade e tinha um monte de menina chamada Ana. A poetisa queria um nome diferente para quando ficasse famosa. De casa. Oi, como vai? Bem-vindo a Goiás, bem-vindo à Casa Velha da Ponte. Obrigado. Vamos conhecer? Vamos. Marlene, que foi vizinha e amiga de Cora, é quem cuida da Casa Velha da Ponte. Aqui estão os móveis, os objetos, as roupas e os velhos cadernos onde a poetisa escrevia pensamentos, cartas e versos. Essa casa é muito mais que uma residência, porque aqui viveu o seu bisavô, seu avô, sua mãe nasceu naquele quarto e Cora também. Cora não conheceu o seu pai, ela tinha 20 dias de nascida quando ele faleceu. E ela então lhe dedica um poema belíssimo. Ela diz: meu pai se foi com sua toga de juiz, nem sei quem lá vestiu. Eu era tão pequena, mal nascida, ninguém me predizia vida. Nada lhe dei nas mãos, nem um beijo, uma oração, um triste ai. Eu era tão pequena e fiquei sempre pequenina na grande falta que me fez meu pai. Cora estudou pouco, até o terceiro primário, mas lia tudo que lhe caía nas mãos, livros, jornais, e adorava escrever. Aos 21 anos, rompeu todas as convenções. Imagine o que a pequena cidade falou de uma jovem que, em 1911, subiu na garupa de um cavalo para fugir com um advogado separado e 22 anos mais velho do que ela. Para as amigas, como tia Tó, ela não falava do marido, mas nunca se mostrou arrependida. Ela viveu muito à frente dos dias de vida dela. Quando em Goiás a mulher não tinha direito de sair na janela, Cora teve coragem de fugir com um homem que ela amou.
Foi chacareira, foi dona de loja, criou os filhos. E ela participava nas cidades que ela morou, Jaboticabal, Andradina, Penápolis. Ela participava nos jornais, ela colocava Cora Bretas. Há um fato interessante que eu gostaria de lhe dizer. Quando o marido esteve doente, ele é advogado, numa cidade do interior, ele não pôde ir à audiência. E ela leu o processo e ela foi no lugar dele. Chegou lá, ela fez uma defesa fantástica. Desse dia em diante, as pessoas não procuravam o Cantinho de Bretas, procuravam a Cora como advogada. E quando ela voltou para Goiás, em 1956, ela já estava com o livro já pronto, né? Como ela dizia, estava tudo guardado na sua memória. O livro teve que esperar. Cora, nesta altura, com 70 anos, estava viúva e os filhos, já adultos, tinham ficado em São Paulo. Para impedir que a casa velha da ponte fosse a leilão, ela aprendeu a fazer e vender doces caseiros, de frutas que colhia no quintal. Fazia doce de laranja, de figo, goiaba, cidra, cajuzinho do cerrado. São esses doces normais da cidade. E só que ela cristalizava para comercializar. E ela mandava, inclusive, buscar essência na França. Então ela foi uma exímia doceira. É verdade que Jorge Amado, o escritor baiano, ele conheceu Cora primeiro como doceira para depois como escritora? É verdade essa história? Sim, um turista levou doces a Jorge Amado. Ele ficou encantado com os doces e quando ele veio a Goiás, ao estado de Goiás, veio a Goiânia, ele fez questão de vir aqui junto com a Zélia. E aqui então foi uma tarde belíssima. Além da foto, Jorge escreveu: a senhora é uma artista admirável em sua arte, a mais nobre das artes, a culinária. A Cora Coralina, escritora, só conseguiu publicar o primeiro livro quando estava com 75 anos. E isso depois que o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade escreveu: você é uma pessoa especial, muito mais do que as excelências parlamentares. No entanto, uma velhinha pobre no centro-oeste. Né? Isso, então, mostrou o Brasil todo, quando leu aquela crônica, queriam saber quem é esta mulher que Drummond estava falando tão bem. E assim, a conhecida doceira também ficou famosa como escritora. Tinha roupa de festa para autografar os livros e guardou com carinho a beca que usou quando recebeu o título de doutora da Universidade Federal de Goiás. Cora era muito simples e vaidosa à sua maneira. Detestava, por exemplo, que lhe perguntassem a idade. Ela dizia: eu venho do século passado e trago comigo todas as idades. Frações de ano não existem. Eu sei que não sou moça, mas não me preocupo com a minha idade. Não sinto os dramas acusados pelos velhos. Não sinto nenhuma solidão. Ao contrário, tenho uma vida cheia, profundamente cheia e inteiramente satisfatória. Tia Tó foi uma das pessoas que correram para a casa de Cora quando o Rio Vermelho transbordou na enchente de 2001. Era passagem de ano e a cidade ainda comemorava o título de Patrimônio da Humanidade. A casa velha da ponte ficou inteira, mas as fotos e os textos de Cora tiveram que ser restaurados. Nada se perdeu. Tia Tó só lamenta não ter tido tempo de atender um último pedido da velha amiga. Ela tinha uma mala que ela chamava mala inviolável. Tudo que se acontecia de importante no país. Quando o Brasil ganhou a primeira Copa, a euforia da Copa, ela guardou manchete, ela guardou cruzeiro, ela guardava uma espiga de milho que um amigo tinha mandado para ela. Ela juntava, mudava a moeda, ela guardava aquelas moedas antigas. Então ela falava para mim: minha filha, o dia que eu morrer, a única pessoa que eu confio em deixar a chave do meu quarto é com você. Porque eu vou ficar 7 dias rodando nesses 3 quartos. O dia que Cora morreu, quando nós chegamos lá de manhã, eles tinham aberto a mala inviolável. A mala já tinha jogado coisa no rio, já tinha espiga de milho jogada lá no... Então isso, para mim, eu acho que foi... Eu sinto assim, eu me sinto frustrada, derrotada em não ter conseguido fechar aquele quarto.
A doceira poetisa viveu 96 anos e realizou o sonho de terminar seus dias na Casa Velha da Ponte, ver suas poesias em livros, ter amigos de verdade. Ela dizia que foi feliz. Gosto de fazer os doces, eles me dão dinheiro, são muito apreciados, é uma forma de comunicação também. E os meus poemas me vêm muito independente, às vezes, da minha vontade. E vem como um impulso interior e escrevo eles. Eu sou aquela mulher que ficou velha e esquecida nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Lourinho, Sim, mo bem. você viu que história mais bonita? Que show de bola. Mas é bonito quando a gente fala de amor, sempre tudo fica mais bonito. Sempre é bom falar.